Salmo 72, versículo 18 até o versículo 20, o final do Salmo 72. Salmo 72, um salmo de Salomão. Do verso 18 ao verso 20. Diz a Bíblia: Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele opera prodígios. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Findam as orações de Davi, filho de Jessé. Amém. Senhor nosso Deus, mais uma vez estamos juntos na Tua casa, Pai, e há um desejo no nosso coração, que é de ouvir a Tua voz, ouvir Tua palavra. Ela é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminho, ela é o verdadeiro alimento, Pai. Ela é que nos sustenta. Por isso, dá-nos da Tua palavra essa noite, para que saiamos daqui alicerçados, firmados nela, Senhor. Para que nossa vida seja edificada sobre esta rocha, nossa casa, nossa família. Queremos Te ouvir, Senhor. Não estamos aqui para ouvir historinhas de homens, nem doutrinas, nem filosofias dos homens, mas sim a doutrina de Deus, a Tua palavra, o Teu ensinamento precioso para nós, que nos conduz, que nos livra do erro, que tira o engano da nossa vida, Pai. É o que precisamos. Fala ao coração de cada um aqui, Senhor. E que eu seja mais uma vez um instrumento nas Tuas mãos. Mas para isso eu preciso da unção do Espírito Santo, que só o Senhor pode derramar sobre a minha vida, para que eu seja um instrumento Teu, e debaixo da Tua unção a Tua palavra seja anunciada, quebre as barreiras, traga entendimento, Senhor. Eu Te peço isso orando junto com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Amados, este salmo, como eu disse, um salmo de Salomão. E Salomão parece que está falando aqui no final do seu pai Davi. Ainda no domingo nós vimos conselhos de Davi a Salomão, seu filho. E agora neste salmo, depois que o salmo praticamente termina no versículo 19, é dito no versículo 20 que findam as orações de Davi, filho de Jessé. O que será que Salomão queria dizer com essa frase? Findaram, terminaram as orações de Davi, filho de Jessé. A verdade, no contexto dessa palavra, é uma maneira bonita de dizer que Davi morreu. Suas orações pararam, findaram, porque ele faleceu. Ele já não estava mais vivo para orar, para falar com Deus, e é disso que Salomão está aqui falando. Então, amados, eu queria refletir um pouquinho essa noite contigo a respeito desse findar das nossas orações. Davi, suas orações findaram porque ele morreu. E aí não tem jeito, vai findar mesmo. Mas você está vivo, irmão? Está ou não? Está vivo? Então as nossas orações não podem parar. Amém? Se estamos vivos, não podemos parar de orar. A outra coisa que não podemos parar também, de louvar. Amém? A Bíblia não diz somente os vivos louvam ao Senhor? Na sepultura não se pode louvar, nem na morte glorificar. Mas quem está vivo pode louvar. Quem está vivo pode orar. Mas a pergunta que eu queria deixar para você é: por que às vezes as orações param? Por que às vezes os louvores também param, né? Será que é pelos momentos de dificuldade que a gente passa? Pelas lutas que a gente enfrenta, né? E a gente então, por causa do sofrimento, de alguma coisa que passamos, começamos a esfriar por dentro, começamos a endurecer o nosso coração, e talvez por isso já não oramos mais no sentido de falar com Deus. Orar mesmo, irmãos, porque quando falamos em oração também há algumas ideias erradas sobre isso. Parece que fazer orações é falar bonito, né? É inventar frases de efeito. Mas eu falo da oração de falar com Deus, o teu Pai, a respeito dos teus problemas, das tuas lutas,
das tuas coisas, da tua vida, falar com Deus. Por que isso para de repente? Por que de repente essa secura vai se instalando no coração da gente por causa de uma dificuldade e de um problema? Na vida de Davi parece que as coisas não foram assim, muito pelo contrário. Nos momentos que ele mais estava em dificuldade, eram os momentos que ele mais buscava a Deus em oração. Ele mais buscava o Senhor para falar sobre a sua vida, sobre as fraquezas da sua vida. Ele buscava o Senhor em todo o tempo. Talvez por isso ele tenha ficado conhecido como homem segundo o coração de Deus. Por que o coração de Deus, né? Porque talvez Davi falasse ao coração de Deus. Talvez o nível de intimidade que ele tinha com Deus, ele levava ele mais perto do coração de Deus. E ele orou durante a sua vida toda, independente das circunstâncias e dos problemas, e foram muitos os problemas que Davi passou, não é? Mas há muitas coisas na nossa vida que podem fazer as nossas orações pararem, apesar de estarmos vivos, como eu disse ainda há pouco aqui. De repente você está vivo, mas espiritualmente parece que você está morto. Irmãos, que coisa mais triste é a morte espiritual, não é? A morte física talvez não seja tão triste quanto essa. Porque a morte física é uma certeza que nós temos, é um fato que de uma maneira ou outra aguardamos para algum tempo, para algum momento, até chegamos a nos preparar para esse momento, conforme o tempo vai passando, a idade vai chegando, e esta certeza está sempre presente, nós vamos nos preparando para a morte física. Mas a morte espiritual talvez seja mais cruel, não é? Porque você continua aí, com a mesma cara, com o mesmo jeito, mas por dentro está seco, não fala mais com Deus, não é? Não tem mais uma vida com o Senhor. Deus não faz mais parte da sua vida, do seu cotidiano, do seu dia a dia. Isso tudo é provocado por essa morte espiritual que nos leva também a parar de orar. E aí não paramos como Davi porque morreu, mas paramos porque morremos também, só que espiritualmente. O que eu queria debater contigo essa noite são os motivos que nos levam a parar de ter uma vida com Deus, a parar de ter contato com Deus em oração. Veja, há alguns exemplos bíblicos que eu quero compartilhar. Primeiro, vamos ler o Salmo 109. Mais adiante aí, nós estamos no 72, vamos abrir a Bíblia no Salmo número 109. Os 7 primeiros versículos do Salmo 109 dizem assim: Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois contra mim se desataram lábios maldosos e fraudulentos, com mentirosa língua falam contra mim, cercam-me com palavras odiosas, e sem causa me fazem guerra, em paga do meu amor me hostilizam, eu porém, oro. Pagaram-me o bem com o mal, o amor com o ódio. Suscita contra ele um ímpio, e à sua direita esteja um acusador. Quando o julgarem, seja condenado, e tida como pecado a sua oração. Veja, Davi, autor deste salmo, está falando de situações corriqueiras na sua vida, em que muitas vezes amou e recebeu como paga ódio em troca do seu amor, que muitas vezes foi acusado injustamente, muitas vezes foi caluniado. Ele está abrindo aqui o seu coração diante do Senhor, falando de coisas que ele sofreu, foi hostilizado quando na verdade estava sendo gentil com as pessoas, tudo isso ele sofreu. Mas já no finalzinho aqui, perto do versículo 6 e 7, ele está aqui dizendo a Deus: Senhor, quando julgarem estes que falam contra mim, que eles te sejam condenados, e tida como pecado a sua oração. O que isso me mostra, irmãos? Me mostra o seguinte: quando nós somos estes que acusamos injustamente, que falamos mal injustamente, que pagamos o bem com o mal, quando somos estes que estamos no lugar que Davi exibiu aqui, quando há mentiras no nosso coração, quando há ódio, não é? Quando há amargura, quando há um comportamento injusto, eu creio que esse princípio se aplica à nossa vida. Até as nossas orações, como Davi diz aqui, se tornam pecado.
Queridos, eu vejo isso não somente nesse texto, mas em outros textos. De repente, a nossa intimidade de oração com Deus vai terminando, porque na nossa vida começa a se instalar esse tipo de comportamento. Nós nos tornamos pessoas ingratas, pessoas maldizentes, não é? Pessoas que pagam o bem com o mal, que fazem tudo isso que Davi falou aqui, que mentem covardemente contra o seu próximo, e ainda temos a ousadia de orar quando fazemos isso tudo. Certamente, nesse momento, se tornam pecado as nossas orações. Veja, oração, que a princípio é uma coisa boa, pode se tornar uma coisa má. Lembra que eu sempre ensino aqui na igreja que até uma coisa certa, feita com a motivação errada, se torna errada? Um exemplo é esse. Oração é uma coisa certa? É claro que é uma coisa certa. Mas se o motivo pelo qual você ora, se a motivação que está oculta no teu coração é errada, a coisa certa que você está fazendo pode se tornar em coisa errada. Como disse Davi, que se torne pecado a oração deste que pratica, que faz e assume esse tipo de comportamento. E a Bíblia deixa isso muito claro para nós, porque não adianta estar cheio de ódio, de rancor do seu irmão, estar cheio de ódio das pessoas, cheio de rancor, de angústia no seu coração, e depois ir para a reunião de oração, louvar, orar, cantar, né? Essas coisas são incompatíveis, irmãos. E nós vamos ver ao longo da mensagem exemplos bíblicos, não é a minha opinião, é o que diz a Bíblia. Não é aceitável esse tipo de oração, o Senhor recusará. E pelo contrário, além de recusar, se só recusasse estava bom, ela se tornará em mais pecado sobre a sua vida. Porque na verdade denota um comportamento hipócrita. Eu odeio, eu falo mal, eu desejo mal, mas depois vou, Senhor, ouve, ó Deus, a minha oração, o meu clamor. Isso se torna em pecado. Então você deve sim vir para o culto de oração, mas para buscar solução para a sua vida, para buscar transformação para essas coisas que estão habitando o seu coração, para esse ódio que não te deixa, para essa maledicência que não sai da tua boca, para essa maneira belicosa de lidar com os irmãos e com as pessoas. Você deve sim estar buscando a Deus, mas não de forma hipócrita, mas confessando diante de Deus essa tua maneira horrível de ser, para que, quem sabe, Ele possa te transformar. Aí a tua oração será aceitável. Mas a oração do hipócrita não é aceitável. Lembra de Jesus quando contou aquele exemplo do publicano e do fariseu? O fariseu se orgulhava na sua oração, enquanto o publicano se humilhava. E Jesus disse que quem foi para casa justificado foi o outro, né? Porque essa hipocrisia o Senhor de forma nenhuma aceita, e ela se torna ainda em mais pecado. E a oração então acaba se tornando uma afronta contra Deus. Porque não esqueça que quando oramos estamos falando com Deus. É como se você estivesse desobedecendo frontalmente a Deus com o teu procedimento, com a tua maneira de ser, com o teu modo de agir, e depois viesse conversar com Ele como se nada tivesse acontecendo. E como se Ele não soubesse que você é assim. Veja que situação mais ridícula. Você odeia, você fala mal, você é intriguento, você é um monte de coisa. Depois, ó Senhor, estou aqui, ó Deus, tudo bem com o Senhor? Como é que vai? Como é que passou a semana? O que você acha disso, irmão? Isso se torna abominável diante de Deus. Então não é apenas o fato dele não ouvir, ele ouve muito bem, e ainda coloca isso contra você na sua conta. Isso se torna pecado, está dizendo a palavra de Deus. Quer ver um outro exemplo? Abra a sua Bíblia em Provérbios 28. Provérbios 28, versículo 9, vamos ler a palavra de Deus. Provérbios 28, versículo 9, diz assim: o que desvia os ouvidos de fazer o quê? De ouvir a lei, olha o que acontece, até a sua oração será abominável. Você viu isso aqui? É o que eu acabei de dizer para você. Está sendo colocado um outro motivo pelo qual a oração, que é uma coisa boa, pode se tornar abominável, pode se tornar uma coisa ruim.
Qual o motivo agora apresentado? Se você desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, entenda a lei como a palavra de Deus, como os princípios de Deus. Se você desvia o teu ouvido, você não quer ouvir, porque você sabe que ela fala contra você, você sabe que ela fala contra o teu comportamento, e você não quer mudar o seu comportamento. Então você que não quer obedecer, a Bíblia diz que as tuas orações se tornam abomináveis. Não é apenas ignoradas por Deus, elas se tornam mal, elas fazem mal para Deus. Em outras palavras, quando não se obedece, quando se desobedece frontalmente, intencionalmente, se desviando de ouvir, sem querer dar ouvidos à palavra de Deus, as nossas orações certamente vão cessar, vão findar, porque se tornarão abomináveis diante do Senhor. O Senhor ele se recusa a ouvir. E aí, você não deve nem orar, porque se orar, será abominável. A oração que você pode fazer é aquela que eu disse, de arrependimento, de reconhecimento. Senhor, não tenho dado ouvidos à tua palavra. Tua palavra diz uma coisa e eu faço outra. Essa oração o Senhor espera de você. Mas qualquer outra, quando você está nessa situação, a tua oração se torna uma oração abominável. E é isso, irmãos, é uma prática. Por quê? Porque a gente entra numa rotina espiritual que vai criando uma capa de hipocrisia sobre as nossas vidas. Porque, afinal de contas, ninguém nos conhece, ninguém sabe o que está no coração de ninguém, ninguém conhece a intimidade do comportamento de ninguém, então vestimos uma capa, não é? E há pessoas que vão pecando conscientemente, ao invés de ir pedindo ajuda, de se arrependendo, de mudando sua vida, não é? Vão vestindo a capa religiosa e as suas orações se tornam, nesse momento, abomináveis. Veja, quando a Bíblia usa a palavra abominável, é algo realmente sério, irmãos. É algo realmente que provoca revolta em Deus. Aquele que não dá ouvidos à sua palavra, ainda querer, ousar orar a Ele. Isso é uma coisa que eu sempre disse, e às vezes, né, eu vejo algumas pessoas que são boas, que têm bom coração, têm até boa intenção, dizem assim para alguém que conheceram ou que estão evangelizando, sei lá, falando de Jesus, a pessoa não quer nada com Deus, aí você diz, vai orar, ora. Eu nunca digo isso para uma pessoa, porque essa oração será abominável diante de Deus. Se ela não quer ouvir a palavra de Deus, se ela não quer um compromisso com Deus, ela não tem o direito de orar, a não ser que seja orar para se arrepender. Falar com Deus, confessar os seus pecados é uma coisa. Agora, dizer para uma pessoa que desobedece a Deus, ora que Deus vai melhorar, vai nada. Não ora não, que vai piorar a tua vida tremendamente. Porque agora, além de ímpio, você ainda é folgado. Você está fazendo algo abominável contra Deus. Indo falar com Ele de cara limpa, quando devia estar com o rosto no pó, se arrependendo dos seus pecados. É verdade, irmãos. É sério. E isso não é só para o ímpio, não. Isso vale para nós, que estamos na igreja, buscando ao Senhor, mas de repente nos desviando de ouvir a sua palavra, não dando ouvidos à sua voz e fazendo exatamente o contrário do que Ele diz. Depois vamos orar ao Senhor. Se tornam abomináveis. Outro exemplo de oração abominável que Deus não aceita, abra comigo a Bíblia em Mateus capítulo 6, lá no Sermão da Montanha, onde Jesus ensinou coisas maravilhosas para o nosso comportamento. Ah, meu amado, a gente tem que ler Mateus 5, 6 e 7 todo dia, sabe? Aqui tem um manual de conduta maravilhoso. Mateus capítulo 6, versículo 5 e versículo 6. Jesus está dizendo, e quando orardes, é o assunto nosso, não sereis como quem? Os hipócritas. Ele está dizendo, não seja como os hipócritas. Por quê? Porque eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças. Para quê? Para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa.
Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Vamos entender o que Jesus está dizendo? A crítica de Jesus é ao hipócrita. Veja, a crítica de Jesus não é nem ao fato de se orar nas sinagogas, ou de se orar em pé, ou de se orar nas praças. Não é essa a crítica. A crítica é que eles faziam isso com um intuito. O intuito não era de falarem com Deus, como pressupõe a oração. O intuito era de serem notados, percebidos, vistos pelos homens e considerados como espirituais, porque exerciam a sua espiritualidade diante das pessoas. E é isso que Jesus está criticando, não a forma da oração ou o lugar da oração. Então ele, ao contrário disso, sugere: não, teu pai vem em secreto, você não precisa mostrar para ninguém o que você faz, porque teu pai vê até aquilo que você faz quando ninguém está olhando. Olha o problema aí. Ele diz: você entra no seu quarto, fecha a porta, e o teu pai lá, ele está te vendo, ele vai te recompensar. Não está dizendo Jesus também, que alguns poderiam dizer: não, então só podemos orar no quarto de porta fechada, né? É engraçado como as pessoas deturpam a palavra de Deus, né? Então, agora Jesus falou: não podemos mais orar em lugar público, não podemos mais orar na igreja, só em casa, no quarto de porta fechada. Não é isso. Mas o que ele está aqui atacando é essa vontade louca que a gente tem de aparecer, de ser notado, de ser visto, né? De ser percebido, de ser considerado. Nós gostamos de ser considerados como espirituais. É disso que ele está falando, ele está chamando disso de hipocrisia. Então o que Deus está dizendo é que quando a oração se torna apenas um desempenho de santidade aparente, esse desempenho não tem nenhum valor para Deus. Então são orações programadas, ensaiadas, mas não são ouvidas, percebidas por Deus. São percebidas pelos homens, que ficam impressionados e dizem: como ele ora bem, olha como ele ora bonito. Os homens ficam impressionados, mas Deus nessa hora fica com enjoo, porque ele conhece quem está orando, ele conhece o propósito e o motivo de quem está orando, e aí ele enjoa. E Jesus deu isso como advertência e disse: vocês não sejam como os hipócritas, sejam diferentes deles, assumam um comportamento diferenciado, porque Jesus sabe que a gente tem uma tendência enorme para imitar, irmãos. Sabia, o ser humano é algo quase que inato, a gente imita. O problema é que a gente se imitar só coisa boa era ótimo, né? Mas o problema da gente é que a gente imita coisa que não presta também. A gente tem uma coisa de imitar que é terrível, né? E aí, queridos, o que está aqui sendo dito é isso: não imitem isso, não sejam assim, não façam dessa forma. E veja, no mesmo capítulo, Jesus continua dizendo no versículo 7, e orando, aí ele vai tocar na ferida também: não useis de vãs repetições, como os gentios. Ele usa um outro grupo para exemplificar que fazem isso e não deveríamos imitá-los, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidades antes que lhe o peçais. O que Jesus está dizendo? Que quando a nossa oração se torna um falar mecânico, baseado em repetições vãs, repetimos, e esquecemos que quem está ouvindo já sabe tudo o que a gente vai dizer. Não era melhor ser mais objetivo? Fala sério. Você tem a capacidade de irritar uma pessoa? Responde para mim. Temos ou não temos? Eu posso irritar uma pessoa. Você pode irritar uma pessoa? Quer ver como é fácil irritar uma pessoa? Começa a conversar com ela. Começa a contar uma coisa para ela. E começa a dar uma volta danada naquilo que você está contando para ela. Começa a inventar um monte de coisa em vez de dizer logo o que você quer contar para ela. Chega uma hora que diz: para, por favor, fala logo, desgraçado. Não é isso que ela fala? A gente irrita a pessoa assim, não irrita? Eu acho que alguns devem irritar Deus com as suas orações. Porque repete. Não fala nada, não fala o troço, tem que falar.
Quem é Deus, irmão? Deus é Pai. Amém? Vai logo para o assunto. Vai logo direto. Amém? Não tem muito, né? Não tem que cercar muito. É Pai. Você pode falar. Isso de forma prática, e sem contar que quando Jesus se refere a essas vãs repetições, ele fala desses mantras que hoje algumas religiões ensinam, né? De ficar contando uma pedrinha, e cada pedrinha aquela mesma frase. Irmãos, outro dia eu liguei uma televisão e eu fiquei olhando, eu fiquei assistindo, porque eu gosto de sofrer, sabe? Eu gosto de sofrer. Aí eu liguei e fiquei assistindo. Eu já assisti o Padre Marcelo fazendo isso, é uma barata, né? Mas é aquela coisa, mas que maravilha. E já assisti outro, muçulmano faz a mesma coisa, pega aquela continha e vira a continha para cá, e repete a mesma coisa. E Jesus disse, os gentios fazem isso. Jesus disse, já sabia ele que os gentios fazem isso. Quem não conhece a Deus, quem não é cristão, faz isso. Mas ele diz, vocês, pelo amor de Deus, não façam isso. Não se assemelhem a eles, é o que ele está dizendo. Não sejam semelhantes aos que fazem isso. Porque os que fazem isso acham que pela quantidade de repetições, pelo seu muito falar, vão conseguir uma brechinha no ouvido de Deus. Enquanto é o contrário, Deus já não aguenta mais esse troço. E repete. Eu não aguento, Deus não aguenta também não, irmão. E a pessoa repete. E vai. Mas é uma coisa desesperadora. E ele está dizendo, essas pessoas pensam que elas estão se sacrificando ao repetir, porque elas também não aguentam. Pensa bem, elas não aguentam, né? É um sacrifício danado. Você imagina uma trezena, uma novena. É um sacrifício tremendo. Então a pessoa acha que por ela se sacrificar de repetir aquilo tudo, Deus então vai estender o ouvido para ela. E Jesus disse exatamente o contrário. Presumem eles que pelo seu muito falar serão ouvidos. Ignoram eles que Deus sabe o que vamos dizer antes da gente dizer. E ele diz então, não se assemelhem a eles. E aí, irmãos, nós, evangélicos, não rezamos terço, né? Não fazemos novena, não fazemos trezena, mas vai ouvir certos irmãozinhos orar. Dá vontade de dar uma tapa nele, né? Fala sério. É, não é? Não faz essas coisas, mas faz outras que são semelhantes. Que fala e não diz nada e não sai do lugar. Entendeu? É semelhante. Não é igual, mas é semelhante. Jesus disse, não seja igual. Ele diz, não se assemelhe. Só o fato de ser parecido já deixa aí na condenação do que Jesus falou. Então a oração não pode ser encarada simplesmente como uma obrigação. Não, eu vou orar porque eu tenho que orar. Porque se eu não orar, a coisa fica preta. Não é assim que alguns falam? Eu vou orar porque se não orar... Aí virou uma obrigação. Será que é obrigado você falar com seu pai, com sua mãe? Você é obrigado a fazer isso? Não devia ser uma coisa boa fazer isso? Não devia ser uma coisa prazerosa? Digo mais, natural fazer isso? Se Deus é pai, deveria ser natural e não alguma coisa forçada. Não é? E tem gente que transforma a oração numa superstição. Vamos sair, se não orar, o ladrão vai pegar. Entrei no carro, se eu esquecer de orar, o pneu vai furar. Aí pronto, virou uma superstição tremenda esse negócio. Enquanto que a vida na gente deveria ser uma vida de oração. Você quando acorda não dá bom dia para as pessoas da sua casa, sua mulher, seus filhos, seus parentes, quem mora contigo, dá ou não dá? Seus pais, sua mãe? E por que você não fala com Deus também? Dá bom dia, Senhor. Obrigado, Senhor, porque acordei. Apalpa assim, estou vivo, graças a Deus. Obrigado, Senhor, valeu. Tá bom? Ou não? Amado Deus, amantíssimo Mestre, Deus de toda a glória, Criador do céu e da terra, muito obrigado por esse dia maravilhoso, que esse sol maravilhoso. Tem que ser assim a oração? Não, né? Não pode ser. Valeu, Senhor. Pode ou não? É pecado dizer valeu, Senhor? Obrigado, Deus. Obrigado por essa caminha. Obrigado porque eu tenho agora um lugar para ir, eu vou trabalhar. Obrigado, né, porque eu vou levantar aqui e vou tomar um café com pão. Pronto. Precisa mais? Agora repete. Se faz uma superstição, se não for assim, vai dar errado, vai dar azar. Se eu não orar antes de pegar o ônibus, o ladrão vai entrar. Meu Deus do céu, você tem que orar sempre. Você está esperando onde, Senhor? Mostra aí que ônibus eu devo pegar. Fala aí, Senhor. Pronto. Agora tem que ficar aquela doença
né? É por isso que a oração para. Porque a pessoa morre espiritualmente fazendo essas coisas. Ela morre espiritualmente assumindo esse tipo de comportamento. E aquilo que deveria ser espontâneo e natural se torna mecânico, enfadonho, cansativo, se torna horrível. E a gente esquece que não é para nós. Você ora para você ou você ora para Deus? Porque quando você ora para ter sorte, você está orando para você. É igual um comportamento supersticioso. O Zagalo bota sempre a camisa 13. Por quê? É para Deus? É para o diabo? Não, é para ele mesmo. Porque ele quer ganhar. Entende? Então a superstição é para você mesmo. E se a oração se transformar numa superstição, virou um grande problema, né? Outro exemplo, vamos ler Marcos capítulo 11. Evangelho segundo Marcos capítulo 11, palavras maravilhosas que o Senhor tem para nós. Versículo 24 ao 26. Evangelho segundo Marcos, capítulo 11, do verso 24 ao verso 26, diz assim: Respondeu-lhes Jesus: Não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Não? Está errado. Errei. Vamos lá. Tinha que orar mais, né? Marcos 11, 24. Estava no 12. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. E quando estiverdes fazendo o quê? Orando. Se tendes alguma coisa contra alguém, faça o quê? Perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Veja, quando o coração está cheio de amargura, de falta de perdão, de pensamento ruim, não posso orar. Fé e perdão, Jesus diz, devem andar juntos. Interessante que ele diz, se você pedir, você crer, vai acontecer. Deus abençoará a sua fé. Ele está falando de fé nesse versículo? É fé. Pedir crendo. Fé. Agora, se quando você estiver orando, veja, moto contínuo, durante a sua oração, você lembrou. Na verdade, não foi você que lembrou. Foi o Espírito Santo que te deu um toque. Entendeu? E veio na tua memória, opa, tenho alguma coisa contra alguém. Eu estou de bico com aquele irmão. Eu estou chateado por algo que ele falou. Por algo que ele fez. Ele fez fofoca de mim. Ele falou mal de mim. Eu lembrei agora, quando eu estou orando, que aquele irmão quis passar a perna em mim. Que ele quis tirar o meu cargo na igreja. Eu lembrei agora que ele quis levar vantagem. Que ele me pegou dinheiro emprestado e não me pagou. Lembrei agora, Senhor. Aí o que o Senhor diz? Perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe também. Veja como a oração pode se tornar inaceitável. Veja como isso é um impedimento. Um coração que não perdoa é um impedimento à oração. E o Espírito Santo lembra, tá? Não vem com essa de que não sabia, não, que você sabe muito bem. Porque o Espírito Santo mostra que você está errado. Mas você se justifica enumerando as razões pelas quais está de bico com aquela pessoa. E aí você quer convencer o Espírito Santo que você está certo. Não é isso que acontece? Sabe quando você vai ter vitória nisso? Nunca. Você nunca convencerá o Espírito Santo que você tem razão em odiar aquela pessoa, em não gostar dela, em querer o mal dela. E a sua oração cessará. Porque isso é o início de uma morte espiritual. E quando morre, já não ora mais. Lembra o que aconteceu com Davi, irmão? É isso que vai acontecer com a gente, se a gente partir para esse ponto. Um outro versículo que eu quero compartilhar, 1 de Pedro, capítulo 3, verso 7, lá no final da Bíblia, primeira epístola de Pedro,
capítulo número 3, versículo 7. Maridos, tem marido aqui hoje? Amém, marido. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com quem? Para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam o quê? As vossas orações. Olha o que Deus está falando aqui, gente. Quando não está equilibrada ou equilibrado esse relacionamento marido e mulher, quando ambos não estão cumprindo o seu papel, fazendo o dever de casa, as orações ficam comprometidas. Diz o apóstolo Pedro para que não se interrompam as vossas orações. E diz: o marido deve tratar a esposa dessa maneira. O marido deve cuidar da esposa dessa maneira. E ele tem que entender os dois juntos que são herdeiros da mesma graça. Porque se não houver esse entendimento, se não houver esse tratamento, se não houver essa maneira de agir, não venha me orar a Deus não, hein? Porque Deus vai te dar uma bolacha. Trata mal a esposa, depois vai pedir: Deus me protege. Deus vai mandar um cara te pegar. Alguma esposa diga amém. Não diz não, ela não diz, não, coitadinho, deixa ele. Não trata bem a esposa, depois vai orar. Deus não ouve essa oração. Está sozinho, companheiro? Por tua conta e risco. Está por tua conta. Para que não se interrompam as vossas orações. E a mulher também, veja, as vossas, está no plural. Isso vai acontecer com os dois. Se a desarmonia entrar dentro de casa, as orações serão comprometidas, irmãos. Então, na família, onde são todos ríspidos, indiferentes uns com os outros, onde não há harmonia, não há espaço para a oração. Não há espaço para falar com Deus, porque Deus não está nesse negócio de rixa, de briga, de maltratamento. Deus não está no meio disso. E é por isso que se interrompem as orações. Ainda em 1 de Pedro, vamos ver capítulo 4, versículo 3, e depois o verso 7 do mesmo capítulo. Diz assim: porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e indetestáveis idolatrias. Versículo 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, como? Criteriosos e sóbrios, a bem das vossas, para o bem das vossas orações. Pedro está ensinando. Primeiro, lá no versículo 3, deixe para trás tudo isso que antes fez parte da sua vida. Chega o tempo que você executou a vontade dos gentios e andava em dissolução, concupiscência, borracheira, orgia, bebedice, idolatria. Isso é passado na sua vida. E agora viva de uma maneira sóbria, criteriosa, equilibrada, para o bem das suas orações. Quando a vida de um homem ou de uma mulher é dominada por estas coisas, por estas práticas, quando a vida é desequilibrada, as orações são comprometidas. Quando na igreja você é uma coisa, no mundo você é outra, as orações ficam comprometidas. Quando você perde o equilíbrio, a sobriedade, esse equilíbrio do qual fala o apóstolo Pedro, criteriosos, ter critério. Para que serve critério? Critérios são padrões de julgamento. E nós devemos julgar o que é bom e o que não é bom, o que convém e o que não convém para a nossa vida, o que abraçamos e o que não abraçamos devemos nos afastar, o que pode fazer parte da nossa vida e o que não pode fazer parte. Então a nossa vida deve ser criteriosa,
e sóbria, abandonando todas essas coisas que um dia já fizeram parte da nossa vida, para o bem das nossas orações. Porque se nada disso acontece, serei hipócrita, continuarei o mesmo do passado, só que agora com roupinha de crente. Continuarei vivendo as mesmas coisas que um dia vivi e aprendi com os gentios, mas no meu dia a dia não tenho equilíbrio, não tenho critério, não mantenho a sobriedade, então a minha vida é dupla. Continuo fazendo tudo, só que agora com uma Bíblia debaixo do braço, talvez uma gravata, talvez um terno, um colarinho, mas nada mudou. As orações serão prejudicadas. A bem das vossas orações, diz o apóstolo Pedro. E para terminar, gente, vamos abrir no Salmo 51. Como começamos falando de Davi, vamos terminar falando de Davi. Salmo 51, versículo 3. Você conhece o Salmo 51 e sabe que Davi escreveu o Salmo 51 depois de ter cometido um grave pecado, que trouxe grande prejuízo para a sua vida de uma maneira geral. E ele rasga o seu coração no Salmo 51, falando com Deus a respeito desse pecado. Mas no versículo 3, ele diz assim, do Salmo 51, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Veja, queridos, quando nós passamos por isso, nós sabemos quais são as nossas transgressões. Às vezes nós ficamos querendo saber o que é pecado, né? Você pensa, é pecado isso, é pecado aquilo. Mas, na verdade, a gente não precisa perguntar. A gente sabe. Só o fato de querer fazer escondido já mostra que não está certo, não é? Quando você fica em dúvida, isso é pecado, aquilo é pecado, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Se não tivesse dúvida nenhuma, você sabia que não era pecado. Mas se tem a dúvida, deve ser ruim mesmo o troço. E nós sabemos as nossas transgressões, como disse Davi, conhecemos as nossas transgressões. Porque o nosso pecado está sempre diante de nós. É impossível alguém pecar, especialmente alguém que conhece Deus, como era o caso de Davi. E aqui eu estou falando para pessoas que, em sua maioria, conhecem Deus, amém? Convertidas. Então é impossível que a gente peque e esse pecado nos fique oculto. A gente não saiba. Não sabia que era errado. Lá no fundo, a gente sabe. Como disse Davi, eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado, ele está sempre diante de mim. Então, toda culpa reprimida, escondida, ela acaba impedindo as nossas orações. Porque se não tratarmos disso, que sabemos precisa ser tratado, não há mais nada para tratar com Deus, entende? Se o principal eu não quero tratar, Deus não tratará de outro assunto enquanto eu não abordar esse assunto que é o principal. E para Deus, meu amado, o principal é o pecado. Porque Deus se tornou Jesus e morreu na cruz pelos nossos pecados. Porque o pecado é o maior problema do homem. Então eu tenho diversos assuntos com Deus. Mas se eu não tratar do principal, nenhum outro assumirá a pauta enquanto eu não eliminar o primeiro assunto, que é o pecado, que é a culpa que ele provoca. O pecado traz culpa. E essa culpa só pode ser tirada pelo Senhor. Só pode ser tirada numa conversa franca com Deus. Numa abertura de coração, como fez Davi. Davi pecou e pecou feio, gente. Todo mundo sabe do pecado de Davi. Mas quando ele escreve o Salmo 51, ele está tratando desse assunto com Deus. E ele está rasgando o coração, ele está dizendo, eu sei da minha transgressão. O meu pecado jamais deixou a minha mente. Eu pequei sim, mas eu sei, eu lembro dele todo dia, eu sei todo dia aquilo que eu fiz. E aí, amados, há duas opções aqui. Porque Deus remove a culpa, mas a culpa traz desassossego. E o inimigo de Deus usa muito a culpa também. E aí é que entra o problema. Quanto mais culpada uma pessoa se sente, normalmente mais ela quer se afastar de Deus. Você lembra do homem quando pecou?
Adão, quando pecou, Deus foi procurá-lo. Onde está Adão? Adão se escondeu. Por que Adão se escondeu? A culpa. Ele sabia que tinha pecado, sabia que tinha pisado na bola. Ninguém precisou dizer para Adão. Não foi Eva que disse, não foi ninguém, não apareceu, nem só tinha eles dois lá. Ninguém disse para Adão, você errou, Adão, mas ele sabia que errou. O pecado estava diante dele, a transgressão estava lá. E aí quando Deus chega, ele se esconde, ele tenta se esconder de Deus. E normalmente o pecado e a culpa fazem a gente se afastar do Senhor. E aí o Satanás, ele usa isso ainda como arma, como estratégia para levar você cada vez mais para longe de Deus. Porque para o diabo o que importa não é o que acontece com a tua vida aqui no mundo. Se você tem dinheiro, se você é rico, se você é pobre, se você tem saúde, se você tem doença. Para o diabo isso pouco importa. Para o diabo o que importa é levar você para longe de Cristo. Tudo ele faz para levar você para longe de Cristo. Em uns ele coloca miséria, e a miséria os leva para longe de Cristo. Em outros ele coloca riqueza, e a riqueza os leva para longe de Cristo. Mas o seu objetivo é sempre o mesmo. A maneira como ele faz é bem diversificada, mas o objetivo é sempre o mesmo. Então uma pontinha de culpa é aumentada por Satanás, para que você se afaste cada vez mais de Deus, enquanto que a solução seria ao contrário. Colocar diante de Deus a sua culpa, através da sua oração, como fez Davi. Ele disse, enquanto calei os meus pecados, os meus ossos se esmigalharam dentro de mim. Eu remoí aquilo durante muito tempo. Mas na hora que você abre a boca e fala com Deus, a culpa é imediatamente retirada. O perdão é imediatamente concedido. Quando você rasga o teu coração diante do Senhor. Por isso a Bíblia diz, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Porque Ele removeu a condenação ao morrer em nosso lugar. Tirou o pecado e tirou a culpa decorrente do pecado. Jesus fez tudo isso por nós, irmãos. Então eu não posso conviver com a culpa. Eu não posso guardar no meu coração os erros que eu cometi ou continuo cometendo, porque eles continuam falando alto dentro de nós, irmãos. E isso vai impedir as nossas orações e o inimigo se aproveitará disso para te afastar cada vez mais de Deus. Quantas pessoas se afastam de Deus e, consequentemente, da igreja por causa de um pecado, por causa de uma culpa? E, de repente, você encontra a pessoa na rua e diz, por que você não vai na igreja? Ah, eu vou sim, qualquer dia eu apareço lá. Já aconteceu, já viu isso? Já aconteceu isso? Hã? Qualquer dia eu apareço, mas por quê? Tem vergonha. Tem vergonha de chegar, porque o pecado, ela resvalou no pecado. Enquanto o que ela deveria fazer é voltar correndo para a igreja. Porque se algum palhaço aqui na igreja a discriminar, Deus não a discriminará. Entendeu isso? Se algum palhaço aqui apontar o dedo, ah, você fez isso, você fez aquilo, sempre tem um palhaço. Você lembra do filho pródigo? O filho mais velho era o palhaço. Ficou em casa revoltado quando o irmão voltou para casa. E não gostou nada da festa que o pai deu. Deve ter muito filho pródigo na igreja também, que se danem eles. Entendeu? Irmão mais velho, vale nada. Quem é irmão mais velho? Não diga amém. O da história, tá? O da história não vale nada. Porque é aquele que vai apontar o dedo. Mas o Senhor é aquele que perdoa. E é aquele que faz festa quando você volta arrependido. Quando você volta de coração aberto, dizendo como disse ele, Pai, pequei contra os céus, contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Isso é uma oração, gente. Mas enquanto a culpa te afasta, porque você não fala, mas quando você falar e orar, você pode ser acolhido novamente. E as tuas orações não vão cessar. Davi parou de orar quando ele morreu, como eu mostrei aqui para você. Mas enquanto ele esteve vivo, ele orou. Enquanto ele esteve vivo, ele falou com Deus. Mesmo quando ele pecou, ele abriu seu coração e falou com o Senhor. E abriu muito e falou e louvou. Davi foi um dos homens de maior oração, de maior comunhão com Deus, de maior louvor ao Senhor, porque diante do Senhor havia um canal sempre aberto de comunicação, que o pecado muitas vezes quer fechar,
mas que cabe a nós abrir esse canal. Fala com Deus, abre o teu coração para o Senhor. Não deixa que as tuas orações parem. Não deixa que as tuas orações terminem antes do dia da tua morte. E que não haja morte espiritual na tua vida. Amém? Fala com Deus, abre o teu coração para Ele. Em nome de Jesus. Vamos louvar? Vamos louvar o Senhor. Peça a Deus, numa oração, que Ele te ensine a orar, sem repetição, sem que seja para alguém ver. Espírito Santo, ensina-me a orar, Senhor. Ensina-me, Pai. a orar como convém. Ensina, Senhor. Ensina a tua igreja, Pai. Ensina-me a orar conforme a tua vontade. Ensina-me a orar como tu. Vamos orar. Fala com Deus agora. Vamos falar com o Senhor. Pai, queremos falar contigo. Sem cerimônias, sem palavras preparadas. Queremos abrir nosso coração, Senhor. Se há algo que precisa ser retirado da nossa vida, fala conosco agora, Pai. Ó Deus, se tem algo impedindo as nossas orações, que não seja a morte, fala conosco agora, Senhor. Tira esse impedimento da vida do meu irmão e da minha irmã. Se há uma oração mecânica, se há uma repetição, se há ódio no coração, se há amargura, se há falta de perdão, Pai, em nome de Jesus, toca no teu povo essa noite. Tira, Senhor, esses sentimentos. Se há desarmonia na família entre marido e mulher, isso tem impedido a oração, meu Deus, traz harmonia para esse lar. Traz companheirismo, Senhor. Traz amizade, traz respeito, traz admiração mútua. Senhor, fala aos homens da igreja nessa hora, porque a tua palavra mais especificamente se refere a eles. Ensina-nos, Senhor, a tratar melhor nossas mulheres. Ensina-nos, Senhor, a fazer segundo a tua vontade para o bem das nossas orações. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, ensina, mostra o que está errado, mostra o que precisa ser mudado. Tira toda hipocrisia de nós, Senhor, todo desempenho religioso, tudo aquilo que fazemos para que alguém veja e nos reconheça e nos aplauda. Senhor, em nome de Jesus, tira isso de nós. Queremos abrir nosso coração, queremos falar contigo, como quem fala com o Pai, como quem abre o coração diante de alguém de quem não temos vergonha, diante de quem podemos nos expor completamente, porque o Senhor sabe até o que vamos dizer antes de dizermos, Senhor. Pai, toca nos nossos corações, produz uma mudança de comportamento, Senhor. Nos ajuda pelo Espírito Santo, nos convence do erro, dos pecados, da culpa que precisamos colocar diante do Senhor. Pai, se há alguém culpado aqui que ainda não confessou ao Senhor os seus pecados, que esta seja a noite de confissão, que esta seja a noite de falar do assunto, que não haja nenhum outro assunto enquanto não tratarmos deste que é o principal. O nosso pecado e a nossa culpa lançamos sobre o Senhor essa noite. Perdoa-nos, Deus, tem misericórdia de nós. Fala a tua igreja, Pai. Fala mais do que eu pude falar. Fala pelo Espírito Santo a cada um. Toca, convence os corações, Senhor. Em nome de Jesus é que fazemos essa oração. Amém. Louva o Senhor. Pede a Ele. Ensina-me a orar, Espírito Santo. Ensina-me a orar como convém. Ensina-me a orar conforme a tua vontade. Ensina-me a orar como tu.
diante da glória de Deus, faz de mim um intercessor, junto ao trono da graça do eterno Pai. E com gemidos inexprimíveis eu quero expressar toda a dor que há no mundo. E com gemidos inexprimíveis eu quero levar o clamor que há no fundo dos corações. Ensina-me a orar, Espírito Santo. Ensina, Senhor. Ensina-me a orar como convém. Ensina, Pai. Ensina-me a orar conforme a tua vontade. Ensina-me a orar como tu. Faz de mim, Senhor, Faz de mim um intercessor diante da glória de Deus. Faz de mim um intercessor junto ao trono da graça do eterno Pai. E com gemidos inexprimíveis eu quero expressar toda a dor que há no mundo. E com gemidos inexprimíveis eu quero levar o clamor que há no mundo. E com gemidos inexprimíveis eu quero expressar toda a dor que há no mundo. E com gemidos inexprimíveis eu quero levar o clamor que há no fundo dos corações. No altar de Deus, aos pés da cruz, na presença do Rei Jesus. na tua presença, Senhor. Recebe o nosso louvor, recebe o nosso culto, recebe as nossas orações, Pai. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Na presença de Jesus. É aqui que estamos, amém? Para abrir o coração. E essa presença nunca sai de você, sabia disso? Todo dia o Senhor está ao seu lado. Então, a qualquer hora você pode falar com Ele. Em qualquer lugar que você estiver, você pode falar com Ele. Não tem hora nem lugar para oração. O Senhor está disponível e nós estamos na sua presença. Amém?